Podem sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí em Malaquias. Malaquias capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo todo. São 6 versículos, né? Malaquias 4, versículo 1 até o verso 6, que diz assim. Todos encontraram? Malaquias capítulo 4, versículo de 1 a 6. O Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei de meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai para todo o povo de Israel, para que todo o povo de Israel obedeça. Versículo 5, todos nós juntos. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar os pais e destruí-lo completamente. Desculpe, eu citei ali paz, é país, né? Vamos ler de novo o verso 6. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Nós estamos ministrando sobre Malaquias, visando explicar que Malaquias é muito mais do que o que está escrito no capítulo 3, o versículo 6 em diante. Texto muito conhecido, que é a passagem bíblica que fala sobre dízimos e ofertas. Quando se fala Malaquias dentro, acredito, de todas as igrejas evangélicas, se pensa logo no texto que fala sobre dízimos e ofertas. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais a nação toda. O povo pergunta: em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. É o texto que o Senhor declara que, mediante a fidelidade, ele repreenderá o devorador do campo, da vide, de todas as plantações, e também ele prosperaria os animais, os rebanhos. E essa nação, a nação de Israel, seria próspera. O texto de Malaquias se dá exatamente mediante uma conduta do povo de desobediência, porque eles reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo, fizeram os sacrifícios, voltaram com toda a obediência em Jerusalém, no templo do Senhor, e eles esperavam a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor sobre toda a nação. Mas isso não aconteceu. Não houve nenhuma manifestação extraordinária de Deus, como houve também na época de Salomão, quando Salomão construiu o templo e ele consagrou o templo ao Senhor, a glória do Senhor encheu o templo. O texto, inclusive, dá ênfase que ninguém conseguiu estar dentro do templo quando a glória do Senhor encheu o templo. E foi uma coisa estrondorosa à vista e também na prática. O povo foi muito abençoado e Jerusalém prosperou, o povo de Israel num todo prosperou muito, muito mesmo naquele período. Eu até citei aqui que o texto bíblico, quando vai falar, diz que na época de Salomão a prosperidade era tão grande que a prata era considerada como pedras,
sem valor algum. É os termos que a Bíblia usa. Ou seja, você esbarrou numa pedra no chão, aquilo é uma pedra, ninguém dá nada por ela. Assim era considerada a prata. E o ouro era abundante na cidade. Eles olhavam para essa realidade e esperavam que ela se repetiria. Em resumo, o texto de Malaquias vai mostrar que isso não aconteceu, porque o povo era infiel e mantinha todas as práticas da lei. Eles mantinham todas as práticas, eles estavam fazendo sacrifício, eles não faltavam às reuniões, havia organização em tudo, a cidade havia sido reconstruída conforme deveria, mas faltava o coração do povo. O texto de Malaquias é a grande prova de que não é só dar o dízimo, não é só entregar oferta, mas é preciso um coração dedicado ao Senhor. Quero deixar claro, irmãos, que a finalidade dessa série que eu estou encerrando é mostrar que a nossa vida precisa estar no Senhor por inteiro. Você precisa ter a sua família, reger o cuidado da sua casa segundo a vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor. Você precisa lidar com seus negócios conforme a palavra do Senhor. Você precisa amar as pessoas, porque Cristo amou as pessoas. Você é discípulo de Jesus, você precisa ter esse entendimento. E o texto aqui finaliza falando que ele enviaria Elias. O grande dia ia vir, o dia do julgamento, mas antes de vir o grande dia, que todos os orgulhosos seriam julgados, ele cita aqui no começo, eles serão queimados como a palha. O Senhor está falando aqui de inferno, está falando do julgamento dos últimos dias. E aí, por que ele está falando disso? Porque quando ele diz no verso 5, enviarei o profeta Elias, nós vemos no Evangelho isso se cumprir. O profeta Elias é o profeta João Batista. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, tu és Elias? Ou, em outro trecho, perguntam a ele, é verdade que Elias vai vir antes do fim? E aí Jesus diz, olha, em verdade vos digo que Elias já veio. E ele explica que esse Elias não era Elias com o nome de Elias, mas era a figura do profeta Elias do Antigo Testamento. A figura dele, um ministério com uma figura que lembrava o profeta Elias. E aqui, meus irmãos, o profeta Elias, ele enfrentou o reino na época. Ele teve a coragem de dizer ao povo que o povo estava em pecado a partir do rei. A partir do rei, a partir do reino. E foi exatamente o que João Batista fez. Ele declarou que o governante, um determinado governante, ele estava em pecado de adultério. E nessa semelhança da pregação, a sua pregação falava de uma só coisa: arrependam-se dos seus pecados. Elias viria. Nós estamos vivendo esse tempo que Elias já veio. O julgamento está se aproximando. O dia do julgamento, onde todas as pessoas vão comparecer. Eu estou lendo um texto que, na época, esse Jesus ainda ia vir, João Batista ainda ia nascer, haveria toda uma caminhada ainda para acontecer, mas essa caminhada já aconteceu. Já aconteceu. Se alguém me perguntasse, pastor, quais as coisas que faltam ainda? Muito poucas, muito poucas, muito poucas. Na verdade, elas podem estar se cumprindo nesse exato momento, as últimas. E dentre elas é o Evangelho por todas as nações. E isso já está acontecendo a pleno vigor. Porque não é só os batistas pregando por todas as nações, são todas as denominações envolvidas na pregação do Evangelho. E esse Evangelho, ele tem sido pregado, é uma das situações que estão se cumprindo.
e que são necessárias para a vinda do Senhor, somado a toda uma gama de informações que já estão se cumprindo. O mundo está conforme na época de Sodoma e Gomorra. Hoje em dia, parece, dependendo do lugar que você vá, você falar do casamento entre o homem e a mulher é tido como um palavrão em determinados lugares. Nós estamos caminhando para um ambiente onde o certo é errado e o errado é certo. A vida do homem não tem valor algum dependendo do lugar. E assim também foi na época de Noé. O dia do julgamento está chegando, meus irmãos. E é claro, absolutamente, essa é a grande ênfase que a igreja deve colocar em sua própria vida. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Esse é um termo utilizado no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Cristo Jesus preparou cada um que creu nele para encontrar com o Senhor Deus. E aqueles que permanecem em Jesus é que estão prontos para encontrar com o Senhor. Jesus disse que naquele dia do julgamento será colocadas as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Meus irmãos, há uma necessidade na nossa vida: o perdão dos pecados. A listagem de pecados que cometemos desde o nascimento. Quando uma pessoa crê em Jesus, e crer em Jesus significa olhar para a própria vida. Quando eu olho para Jesus e olho para a minha vida, há uma distância enorme, e essa distância deve gerar arrependimento e voltar para Deus. Infelizmente, o evangelho no nosso tempo, para muitos, é ter uma boa família, ter bens materiais, conquistar uma paz interior, vencendo depressão, tristeza, uma cura, um milagre, um acontecimento. E aí, é claro, eu estou falando de uma forma geral. Nós devemos buscar tudo isso, meus irmãos, mas a nossa vida não pode estar em nenhuma delas. Posso ouvir um amém aí, meu irmão? Você deve buscar conforto para a sua família, mas sua vida espiritual não pode estar nisso. Você deve buscar ter bens materiais, mas lembrando sempre que são os pobres de espírito que são proprietários do reino. Como assim? Aquele que não deixa subir sobre sua cabeça, que não deixa vir acima dele aquilo que tem, acima do valor da própria vida, aquilo que tem, mas absolutamente sabe que não tem nada, e tudo que tem foi Deus que deu, foi o Senhor que deu. E eu falo isso espiritualmente. Meus irmãos, o dia está chegando. Os mesmos erros de Malaquias, do tempo de Malaquias, são cometidos hoje. Nós temos cada dia uma influência do meio em que vivemos, mais forte do que a influência do Senhor. E por que isso? Porque o Senhor Deus, Ele disse que eu é que devo tomar a armadura. Sou eu que vou tomar a armadura de Deus. E a armadura de Deus é uma atitude de obediência conforme a listagem da armadura, sob a ótica da Escritura. E isso significa que eu é que vou ter a atitude de orar, eu vou ter a atitude de amar as pessoas, sou eu que vou ter a atitude de ler a Escritura. E automaticamente a influência de Deus será mais forte do que a influência do meio em que eu vivo. Eu convido você nessa noite a fazer uma oração de arrependimento. Fique de pé no seu lugar. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar também. E nós vamos nos arrepender, porque o texto de Malaquias, irmãos, ele é muito mais do que dízimos e ofertas. E talvez você só leu o texto de Malaquias nessa série. Eu convido você a ler na sua casa. Leia o texto todo e seja enriquecido com a palavra de Deus. Meu Pai, temos